Hoje o Metrópolis veio até a Galeria Nova Barão, na República, centro de São Paulo, conversar com lojistas e consumidores de vinil. Mesmo na era do streaming, uma pesquisa do IMARC revelou que os discos seguem muito procurados pelos amantes da música. Com a expectativa de movimentar mundialmente cerca de 3,5 bilhões de dólares até 2033, o mercado reúne colecionadores, musicistas e curiosos de todas as idades. Na Galeria Nova Barão, cerca de 32 lojas compõem o maior conglomerado de vendas de vinil de toda a América Latina. Por isso, o Metrópolis foi à rua e conversou com lojistas e consumidores do modelo para entender a paixão pelo formato. Colecionador de vinis há quase 50 anos, João Ferreira é dono de uma loja na Nova Barão desde 2021. O vendedor, de 62 anos, que possui um acervo pessoal com cerca de 5.000 modelos, conta que a ideia da loja surgiu após a aposentadoria. Segundo ele, desde então as vendas e a receita oscilam, mas no final do ano passado notou um crescimento no interesse dos compradores. Esse final de ano me surpreendeu muito, né? Que voltou a ser como antigamente. Muita gente procurando o vinil como opção de presente, né? Então vendemos muito disco. Inclusive tivemos que providenciar papel de presente, que nós não temos, né? A gente tem só a sacola da loja e foi muito interessante. Foi uma venda boa, cara. Assim. Legal. Tem dias que entram, 10 pessoas, tem dia que entram 150 pessoas. Caraca. Então E não tem um dia certo, né? Você fala, segunda-feira é um dia calmo. Pode não ser. Entendi. Sábado é um dia incrível. Também pode não ser. Acontece de ser um sábado calmo. Entendi. Mas final de semana costuma mais. Costuma ter mais gente, né, cara? Muita gente de fora a gente recebe aqui na galeria, né? Muito estrangeiro. Tem países específicos que vem mais gente, assim? Puta, japonês, eles colecionam muito disco, né, cara? E eles vêm muito atrás da nossa música. Mas eu tenho clientes de Nova York, por exemplo, que vem muito, ou Europa inteira, cara. Perguntado sobre o perfil desses clientes, João afirma que o vinil é paixão para todas as idades e aos amantes de diversos gêneros musicais. Então, cara, isso também é uma coisa muito curiosa, porque vem muita gente muito jovem, sabe, 15 anos. Legal. Tem um rapazinho que veio outro dia, 12 anos, e olha, 12 anos e assim, um puta conhecedor de música brasileira, cara. Aí eles vêm acompanhados com os pais? Alguma coisa esse assim? Veio com o pai, inclusive, né? Que o pai que era... Ainda é o provedor, né? Sim, mas ele levou vários discos, voltou mais 2 ou 3 vezes. Legal. Assim, muito simpático menino. E tem pessoas de muita idade, né, cara? De 70, de 80, enfim. Espalhados pelo mundo em gravadoras, coleções antigas e feiras de trocas, os vinis são garimpados pelos lojistas, que são responsáveis por fomentar essa paixão dos consumidores. Além de colecionável, João acredita que o vinil é um símbolo de cultura, que auxilia na formação da sociedade e na partilha de histórias entre os consumidores. O disco tem muita história, o disco tem muita informação, né, cara? E o LP te proporciona esse tipo de situação, né? Você saber quem foi o produtor, quem foi o que escreveu a música, né? Quem foi o baterista, enfim, quem tocou a guitarra, o violão, é muito legal esse tipo de situação, né, cara? E na música, na internet, você não tem essas situações, né, cara? Essa capa tem uma história incrível, né, cara? Na época da ditadura. Legal. Diz a lenda, né, cara, que uma bolinha de gude que ele colocou no ânus da menina. Meu Deus. E fez a capa pra provocar mesmo, que ninguém sabia disso na época. E passou pela censura. Essa capa, todo mundo achando que não era nada demais, né, cara? E que é um disco da Elis de 1970, onde ela apresenta o Tim Maia. Ela gravou uma música dele e ele cantou junto com ela aqui no disco. E alguns meses depois ele lançou o primeiro disco. Elis Regina era... Esse é de 70, né? Era única, era maravilhosa, né, cara? Legal. Esse aqui é o disco do último show dela, né? Trem Azul. Ela fez esse show e logo depois ela partiu, né, infelizmente. Ex-professor, Vicente trabalha com o formato há 18 anos e conta que o vinil salvou sua vida.
Eu tenho cada vez mais diminuído discos raros e caros e procurando colocar discos baratos e inclusivos, assim, porque, tipo, tem um hype muito grande na internet de mostrar disco raro, e a história da música ela não é contada só através de discos raros. Então, eu tô nessa contramão, assim, eu quero discos baratos, discos de 10, de 15, de 5, de 20, porque se não for inclusivo, ele acaba, tipo assim, ficando na mão de poucas pessoas. E eu tenho um interesse muito grande de que a pessoa que vem aqui na minha loja com 20 reais, ela consiga comprar um disco, entendeu? Mano, eu digo que um disco, ele pode mudar a vida de uma pessoa, entendeu? Então a gente já teve cliente aqui, né, Jana, que se emocionou de comprar um disco. Eu tenho cliente que até hoje fala, nossa, eu lembro que você conseguiu esse disco pra mim, assim. Então é isso, o disco, eu vejo que é legal. Hoje, uma coisa que tem acontecido que eu gosto muito é do jovem vir com o pai comprar o disco. E aí, pô, eu percebo que na cabeça do pai também passa um filme. Então é muito bonito que o disco, mano, de repente ele pode ser um momento de união familiar. Meloni explica ainda que pela profissão, além do dinheiro, sente fazer a diferença na vida das pessoas ao conectá-las através dos discos. O homem revela que a música e a paixão pelo vinil servem como meio de construir relações. Então eu acho que o disco pode mudar a vida de uma pessoa, assim, sabe? Às vezes é uma frase. Eu mesmo tinha mais facilidade de ouvir o que um disco dizia do que meu pai. Então eu acredito que a música, ela leva uma frase, ela leva uma emoção, ela leva uma parada, porque às vezes o pai não sabe falar a linguagem do filho, mas às vezes o Mano Brown sabe, entendeu? Entendi. Às vezes o Rael sabe, às vezes a Eli sabe. Entre os jovens, os discos seguem como uma herança de família, seja na paixão compartilhada por determinados artistas ou pela descoberta de vinis empoeirados na casa dos parentes. As novas gerações ainda prezam pela preservação do formato. Em entrevista ao Metrópolis, Júlia Morello, de 20 anos, conta que teve o primeiro contato do formato com os pais. Os meus pais nunca colecionaram discos, mas assim, eles tinham quando eles eram mais jovens. Eu gosto muito de ir em feiras, assim, que nem eu vou bastante na feira da Benedito Calixto, né? E daí eu fui uma vez, assim, e aí eu fiquei, pô, é muito legal. Você pega, assim, você vê o encarte, tem tudo uma coisa pensada em cima daquilo, e daí eu fiquei, cara, isso é muito legal. Por que as pessoas, tipo, não dão tanto valor pra isso? Eu sou musicista, né, e eu sinto muita diferença de escutar um disco do que escutar no Spotify, porque geralmente perde bastante a qualidade do som. E quando eu escuto um disco e escuto, sei lá, em qualquer plataforma digital, eu consigo escutar, diferenciar mais os instrumentos. Eu acho que a masterização das músicas são bem melhores num disco. Taca na plataforma digital, perde toda a qualidade. Então, acaba que você consegue escutar bem melhor e assim, mais amplo do que eles estão tocando no disco, do que o artista está cantando, que casa bem, do que na plataforma. Para a jovem, o vinil ainda tem espaço entre a geração, que deve preservar a memória e a cultura herdada. Preservar as coisas que a gente tem é muito importante. Então, no caso do disco, eu acho que ele cresce por ser uma memória, vai ser uma lembrança. Então, é muito legal você ter algo físico para você escutar, porque, querendo ou não, eu sinto que, tipo, tudo hoje em dia pode acabar, mas que nem na plataforma digital, se, sei lá, às vezes se cai, se perde alguma coisa, pô, a mídia física tá ali, sempre vai estar ali. Às vezes tem um lance de, tipo, sei lá, lançarem errado, exemplo, um disco, mas você vai ter aquele disco para sempre. Sim. Na plataforma digital, por exemplo, se lançar errado, eles apagam, você não tem mais. E no disco é muito legal, porque você pode escutar, tipo, como foi feita a primeira vez daquela música, tá ali, gravado. Colecionador e cliente na Nova Barão, Renato Capelari, de 28 anos, conversou com o Metrópolis e afirmou que herdou o gosto pelo vinil do avô. Segundo ele, o diferencial do disco é uma viagem no tempo, em que até hoje crianças, adolescentes e jovens ficam impressionados com o funcionamento do formato. A história minha com discos começou com meu avô, na verdade. Legal. Eu tenho o nome do meu avô, já herdei isso dele, juntamente com o gosto pela música. Ele era muito antenado em música quando jovem, e ele frequentava feiras de discos, colecionava discos, fitas cassete, vários formatos diferentes. E eu comecei colecionando, na verdade, CD. Mas eu descobri o vinil, o tamanho do disco, né?
todo o peso que ele tinha, assim, o impacto visual da arte, e comecei a colecionar, comecei a gostar disso também, e depois, aos poucos, fui descobrindo que também era uma paixão do meu avô. Eu acho que é uma questão da viagem mesmo, uma viagem no tempo, porque um toca-disco, você mostra hoje para uma criança, ela fica impressionada como que sai música daquilo. E eu acho que até hoje é muito curioso para jovens, crianças, adultos, essa invenção que veio do fonógrafo, que era um cilindro, transformaram em disco e foi se moldando até virar hoje o long play, né, que é o LP. Pensando no futuro, os lojistas e colecionadores enxergam o mercado com otimismo. Para João, Vicente, Júlia e Renato, os discos sempre terão espaço entre os amantes da música e levarão histórias entre as gerações. Para Vicente, as emoções das pessoas devem continuar sendo instigadas através do vinil. João acredita que as histórias ainda devem ser contadas pelas capas e composições, enquanto Júlia vê a música como elemento-chave nessas conexões.